Deixa eu trazer agora aqui na minha tela Pedro Paulo Silveira chegando, nosso querido Peppa chegando aqui para a gente falar um pouco mais sobre todo o nosso cenário. Seja bem-vindo, Peppa. Bom dia, boa tarde, né? Estamos na fronteira, exatamente na fronteira. Então, bom dia, boa tarde. Obrigado pelo convite, é um prazer vir aqui de novo. Bom dia, viu, Peppa? Eu só considero depois da refeição, não sei você. Não, obrigada. Ótimo. Não, antes de almoçar, para mim, tem que ser bom dia também, porque não tem jeito. Sou dessas. Acho que meu relógio vira só depois das refeições. Peppa, em primeiro lugar, queria trazer aqui, nós falamos de vários assuntos hoje, mas assunto importante, acho que essa decisão da OPEP, separado ali um pouco, né, a decisão contraditória, não manter, mas em cortar da Arábia Saudita, pelo menos 1 milhão de barris na produção diária. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, como que você enxerga, né, exatamente essa decisão e quais os impactos desse corte, principalmente da Arábia Saudita, para uma possível pressão inflacionária ou não? Como que você está enxergando essa decisão? A priori, a medida não surtiu o efeito que a Arábia Saudita gostaria que tivesse, né? Ela já teve problemas. No ano passado ela propôs um corte grande, eles fizeram um corte grande na OPEP, mas o corte não foi capaz de segurar a trajetória de queda. O Brent ele começou a cair no ano passado e não parou mais de cair, né? Ele veio de 120 para 70 dólares, alguma coisa assim, em março. Aí eles fizeram a reunião em abril, eles tinham acordado no ano passado fazer um corte de quase 4 milhões de barris dia para esse ano, e em abril fizeram a reunião com o petróleo lá no low, mas o que aconteceu foi que eles tiveram que fazer outro corte de 1 milhão e, não vou lembrar de cabeça, 1 milhão e 400 mil barris, é isso aí. Só que isso não foi capaz de segurar o mercado, né? Ele deu um piparote, subiu de novo até 86 dólares e não segurou. Vem caindo desde então. Por quê? Porque a produção está elevada, ela está superior a 103 milhões de barris dia. A OPEP responde hoje por 45% da produção global. Os outros participantes estão batendo pesado, né? Estão produzindo mais. O Brasil está produzindo mais, os Estados Unidos está produzindo mais, a Venezuela vai produzir mais, Irã, está todo mundo pendurado, precisando de produção. A Rússia não vai conseguir cumprir o compromisso que ela tinha acordado no ano passado e nem nesse, porque ela também está pendurada, a guerra é uma encrenca para ela. E os países da África, idem. Então, a Arábia Saudita fez mais um corte unilateral de 1 milhão de barris dia, que vai tentar manter agora para o mês de junho até julho, mas eu não sei o quanto isso vai ser capaz de segurar o mercado de qualquer maneira. Então, eu acho que o mercado vai ficar equilibrado. O que está apontando contra o desejo da OPEP, da Arábia Saudita, né, de levar o petróleo ali para a faixa de 90 dólares? É o fato da economia global estar desacelerando. Cada vez que sai um dado fraco, o mercado derruba suas estimativas para a demanda de petróleo no ano que vem. Isso faz o petróleo cair. Então, nós temos esse conjunto da obra. A Arábia Saudita e mais alguns países do cartel tentando segurar a produção de petróleo, a atividade econômica deslizando para baixo em boa parte do mundo e os preços não querendo reagir. Ontem, na abertura, quer dizer, na madrugada de hoje, né, na abertura o petróleo abriu com 5% de alta, mas agora está com 1,5%, né, já devolveu boa parte da alta. Acho que é uma briga boa. Eu acho que antes de acender o alerta da inflação, a gente tem que ver, de fato, como é que o mercado de petróleo, como é que a demanda de petróleo vai se comportar daqui para frente. Peppa, bom dia, Felipe falando aqui. Uma situação interessante que, inclusive, eu li agora há pouco sobre a própria Saudi Aramco elevando os preços de petróleo também no cenário internacional, principalmente para Estados Unidos e Europa, né? Então, ao mesmo tempo que a Arábia Saudita corta a produção para aumentar o preço, eles ainda aumentam o preço
na distribuição pela petroleira estatal. Sinalizando mais ainda essa vontade de elevar ainda mais os preços e os custos relativos ao petróleo. E aí não dá para deixar de lado também toda essa questão inflacionária que você citou aí, que ainda não dá para mensurar, mas é possível que aconteça nesse cenário de desaceleração econômica dos países. Olha, as commodities estão vivendo um momento difícil, né? Uhum. Não que as commodities estejam numa região crítica, não. Depois de subirem tanto pós-pandemia, elas estão devolvendo uma parte dessa queda. O petróleo, em particular, ele tem hoje uma situação na qual a OPEP ela já não é mais aquela entidade que consegue dominar completamente os preços. Apesar de responder por 45% da produção de petróleo, hoje a produção fora da OPEP é grande, né? Os Estados Unidos têm produzido muito petróleo, o Brasil tem aumentado bem a oferta de petróleo. A gente vê no mundo uma disposição de players importantes em aumentarem a sua participação cada vez que a OPEP aumenta o seu preço. Então, hoje aumentar preço significa perder um pouco de mercado. Então, pode ser que a Saudi Aramco consiga colocar esse aumento de preço planejado na sua prateleira, mas ela pode perder mercado, porque em algum momento vai ter concorrente querendo competir com isso. Hoje o preço de gás subiu bem, ele tinha caído forte na Europa, ele está recuperando um pouco, mas o mercado de petróleo não deu mostras para mim de que pode recuperar aquele ímpeto que tinha, chegar ali perto de 85, 90 dólares. Eu acho que ele está estagnado nesse nível por conta das expectativas da demanda global. Boa. Pepa, estou mudando um pouquinho de assunto aqui para falar a respeito do Focus que saiu mais cedo. Queria saber a sua visão, porque a gente vê uma melhora na perspectiva de inflação, principalmente na última semana, né? Quem respondeu à pesquisa Focus na última semana colocou a inflação até um pouquinho mais para baixo e o PIB bastante para cima, né? Queria saber como você interpretou esses dados, essa melhora no cenário econômico do Brasil, que tipo de resposta a gente pode esperar do mercado, que hoje até começou um pouco mais animado, mas virou cenário internacional, isso acabou mexendo com a expectativa do mercado, mesmo com um Boletim Focus um pouco mais otimista, digamos assim? Olha, Felipe, veja, o Ibovespa agora está com 0,21, isso para mim é 0 a 0, né? Para quem está com 112 mil pontos, ficar nesses 112 mil já é um bom nível. A taxa de juros começou em alta o dia hoje. O mercado foi lá e bateu, já está em queda. Você pega toda a estrutura a termo de taxa de juros, está em queda, para todos os vencimentos. E o dólar caindo quase 1%. De novo, está lá 5,943 agora, o futuro. Então, eu acho que o mercado, em termos de percepção de risco em relação ao Brasil, está muito bem. Eu acho que ainda está colhendo os efeitos do trâmite do projeto de lei do arcabouço fiscal. Não é o que a gente quer. Esse final de semana, inclusive, o Marcos Mendes soltou um artigo que sistematiza bem as dúvidas de todo mundo em relação aos limites do arcabouço fiscal, mas eu acho que dada a situação tão ruim que a gente imaginava antes, ele mitigou uma boa parte das preocupações. A gente tem muito prêmio na curva longa do juro. O dólar, idem. O Brasil é um país que tem um saldo da balança comercial forte, deve continuar forte. O saldo de transações correntes ele se estabilizou, então não teria por que a gente imaginar o dólar não comendo um pouco do prêmio que ele ganhou o ano passado. O dólar, os emergentes do ano passado, as moedas emergentes do ano passado performaram super bem, o Brasil foi mal. Então está corrigindo um erro. A mesma coisa o mercado acionário, que ainda tem prêmio. Bom, dito isso, os dados que saíram a semana passada foram muito bons. O IGPM veio
mais uma vez forte, veio mostrando uma queda significativa do atacado tanto na parte industrial como no agro. Isso é super importante. O que a gente e ele reflete o que a gente está vendo no IPCA. O IPCA, você pega o ponto a ponto de serviços, está um pouquinho acima de 7. Você pega habitação, transporte e alimentos, 1,20. E o IPCA fechado como um todo, 4,20. Ainda que o Banco Central, ainda que nós tenhamos, eu digo nós, economistas, tenhamos muita dúvida em relação aos serviços, se você pegar a série de serviços, ela sempre ficou acima de 6. São pequenos os períodos onde ela ficou abaixo de 6. Ficou só no período crítico da Dilma, né, a fase em que o PIB caiu 8%, e na pandemia. De resto, o serviço sempre fica acima de 6. Então, eu acho que o mercado começou a trabalhar de maneira um pouco mais realista para cortar o seu pessimismo em relação às projeções futuras. O PIB saiu e acomodou as estimativas para esse ano, todo mundo revendo para cima as suas estimativas, eu também, da taxa de crescimento. A taxa de inflação esperada também está recebendo uma pancadinha para baixo. O que o mercado esperava realmente está ficando exagerado demais, então ele está corrigindo um pouco isso daí. E o formato da curva está corrigindo o momento em que a taxa de juros vai cair. Então, a Selic, todo mundo trabalhava, muita gente trabalhava antes, começando a queda só no primeiro trimestre do ano que vem, a maioria começou a colocar agora no quarto trimestre do ano e agora no terceiro trimestre do ano. Eu, particularmente, já acho bastante plausível considerar uma queda da Selic, ainda que modesta, agora na reunião de agosto. Ô, Pepa, você falou aí sobre o PIB, né? Várias casas, inclusive, revisando já o PIB. Hoje a gente teve até o Focus também trazendo já uma projeção maior, acho que depois desse último dado da semana passada. Primeiro eu queria entender como você acredita, né, que se comporte então o PIB agora no segundo semestre, uma mistura aí de efeito do atual juros, ainda a gente tem, vamos dizer, 3,75, se vier esse corte, deve acontecer muito provavelmente, como o mercado tem falado mesmo em agosto na Selic, mas como a queda aí deve estar correndo nesse período, vamos dizer assim, como que você enxerga esse movimento do PIB? Tem, acho que, fôlego aí para a gente crescer com esse atual patamar ainda nesse segundo semestre? Como que você analisa esses dados? Olha, primeiro, você já disse, esse PIB divulgado na semana passada já coloca as nossas projeções para cima, ele tem um peso muito grande, né? Mas todo mundo mantém a sua visão de que ele dá um piparote, dá uma pancadinha para cima no primeiro tri e depois ele vai desacelerando, até pode ficar negativo em algum momento. Eu acho que sim, eu acho que está bom isso colocaria o PIB para a gente ali entre 1,5 e 1,8, que já é bastante acima de 0,8 que a gente começou projetando em algum momento do segundo semestre do ano passado. Então, ele veio subindo, agora está lá entre 1,5 e praticamente 2. O que depende para ele ser melhor agora? Se as condições financeiras continuarem melhorando, o que eu vou chamar de condições financeiras? Se o dólar continuar bem comportado, se a taxa de juro mais longa, para 2026, 27 até 31 continuarem caindo, se os juros da NTN-B continuarem caindo, isso vai incentivar bancos a melhorarem seu comportamento diante do crédito, eles vão se sentir um pouco mais animados para procurarem clientes para ativar suas operações passivas, dar crédito para o segmento privado, e isso pode atuar de maneira positiva para melhorar um pouquinho, então, o PIB, né? Então, vamos dizer, do lado do upside que a gente tem para o PIB, se as condições financeiras continuarem positivas, se a taxa de juros continuar caindo, se o dólar ok, a gente pode ter uma melhora disso, e aquilo que a gente vê como negativo em 2 trimestres desse ano passam a ficar positivos, o PIB fecha mais perto de 2 do que de 1,5. Agora, se por outro lado lá fora o mercado azeda,
e lá fora o mundo está um mundo complexo, está um mundo de Schrödinger, né? Ele está bom ou está ruim ao mesmo tempo. Se o mercado de trabalho está bom, a atividade industrial, como nós vimos hoje, está péssima. Se prevalecer uma visão muito ruim do mercado lá fora, que coloque as condições financeiras piores para a gente aqui, a gente fica, então, entre 1,2% e 1,5%. Mas eu quero acreditar que as revisões daqui para frente serão para cima, porque as condições financeiras estão permitindo isso. É o que eu vejo, por hora. O Pepa, e aí nesse mercado de Schrödinger que você comentou aí, mas olhando para todos esses indicadores que parecem, né, trazer uma expectativa um pouco mais otimista, você vê como um cenário bom para a gente ter mais altas ainda no Ibovespa? Você comentou muito bem, né? Vale sempre tem esse peso bastante forte, as commodities bastante forte esse peso, mas a gente vê o mercado um pouco mais otimista, investidor estrangeiro voltando, ou pelo menos fazendo aportes aqui no Brasil. A gente vê um índice de small caps também respirando um pouco mais. Nesse mercado, né, ainda muito incerto, você tem boas perspectivas para os próximos meses aí, para o mercado poder se acomodar um pouco melhor? Se eu travar Brasil, só para mim o mercado é positivo. Não é só pouco positivo, é bem positivo. Porque aqui, como lá fora, os institucionais estão bem fora da Bolsa. Né? Os fundos de ações perderam muita captação, Previdência derrubou Bolsa, multimercado, todo mundo saiu de Bolsa, gringo. Então, teria um fluxo positivo se a gente travasse só as condições internas. Né? Então, a continuar a taxa de juros caminhando para esse nível que está, a NTNB caminhando lá para 5% na ponta longa da curva, eu veria os agentes mais propensos a correr para as ações, porque os descontos são realmente grandes. Então, tem alguns setores que estão descontados e que podem melhorar. Tem outros que estão descontados, mas não é porque derrubaram demais, é que ele merecia cair de fato, os resultados foram bem ruins, eles que fiquem onde estão. Então você tem prêmio sim. Agora, mais uma vez, a gente depende demais do que acontecer lá fora. Né? Você pega as grandes casas, como por exemplo Goldman Sachs, continua insistindo nessa posição, Morgan Stanley também, mas eles estão pessimistas para o mercado acionário americano, porque eles têm uma visão de taxa de inflação lá muito persistente para esse ano. Muito persistente. Então, você pensa comigo, se o mercado lá fora desabar novamente, é inevitável que a gente siga esse caminho. Pode ser que a gente não caia tanto, como foi o ano passado, mas alguma coisa a gente vai perder no nosso processo de valorização. Lá está uma discussão enorme se o mercado sai do mercado de baixa. O mercado de baixa para eles, no S&P 500, é no 3.294. Eles estão hoje o S&P 500 está exatamente em 3.294, 3.295. Se subir e ficar acima disso, pode ser que o mercado saia do mercado de baixa e perca essa vamos dizer, lateralidade que ele tem tido nos últimos meses, em que ter ficado entre 3.800 e 4.100, por aí. O que precisaria acontecer para o mercado se contentar em ficar acima de 4.200? A taxa de juros americana ficar abaixo do nível que está lá 3,70, ela ficar por aí. Né? Agora, quem está com a caneta na mão para decidir isso? O Fed, e mais que o Fed, a inflação. Né? Se o mercado americano continuar aquecido como está, o mercado de trabalho americano, se continuar aquecido como está, a inflação lá não vai ceder tanto e o Fed vai ter que sustentar esse patamar de 5% por muito tempo. Isso seria extremamente tóxico para o mercado acionário americano. Né? Então, você teve lá, então, a Goldman falando em 4.000 pontos para o final do ano. O Solomon, que é o CEO do banco,
dando entrevista e falando claramente que não acredita que o Banco Central possa derrubar a taxa de juros no ano que vem. Então, isso colocaria a curva de juros num deslocamento mais para cima e os descontos sobre o mercado acionário aumentariam bem. E aqui no Brasil, o reflexo seria instantâneo, porque o nosso desconto aqui, o desconto sobre o mercado acionário brasileiro, depende da taxa de juros livre de risco, que é a mesma do mercado acionário americano. Então, nós temos duas dinâmicas competindo aí, né? Três, na realidade. Uma interna, aqui que está indo bem, os descontos estavam elevados na taxa de juros, a taxa de juros cai, é uma pressão positiva para cima, as condições financeiras melhoram, as empresas melhoram, mas, do outro lado, você tem duas dinâmicas competindo com isso lá fora. Uma, que é a da inflação e taxa de juros de 10 anos, né? E a outra, na tendência oposta, uma economia acomodada que dá espaço para a taxa de juros. Uhum. Maravilha, então, Peppa, obrigado pela sua participação, foi muito bom poder contar com a sua presença aqui mais uma vez na BMC News. Um abraço, ótima semana para você. Obrigado pelo convite, foi um prazer participar, boa semana para todos.